a maior rede de eletrodomésticos do Brasil pediu recuperação judicial, Casas Bahia, e é uma loja em que praticamente todo brasileiro, em alguma vez, pelo menos uma vez na vida, colocou os pés dentro de uma loja, né? Então, eu vou dizer aqui uma coisa que talvez incomode, Débora, que isso não é notícia sobre a Casas Bahia, isso é notícia sobre empresa. E por que ela chegou até aqui, e ela não chegou até aqui nesse cenário ficando parada, sabe? Por isso que é uma notícia de empresa. Ela chegou até aqui nesse cenário de recuperação judicial, correndo e fazendo muitas coisas, investindo muito em tecnologia, em comércio eletrônico, em logística, em fábrica, e infelizmente não adiantou. E a gente vai destrinchar um pouquinho disso aqui hoje, e é muito importante, quem estiver nos ouvindo, se quiser fazer alguns exercícios, fique atento aqui ao longo desses minutinhos do Futuro em Pauta, porque a gente vai soltar algumas frases para que as pessoas possam usar na sua própria empresa e fazer testes, tá? No final do programa, eu vou pedir que as pessoas escrevam uma só frase, e essa frase elas vão precisar completar, e se elas conseguirem ou não completar essa frase, elas vão descobrir se elas estão vivendo um problema parecido aí. Fica comigo, vamos lá. Vou junto com você, vou aqui fazendo as anotações aqui. Estou com você, Silvana, vamos lá. Então, vamos lá, Débora. E só para a gente desfazer uma confusão que eu tenho escutado muito no mercado, na mídia, nesses últimos dias, que recuperação judicial, gente, não é falência, tá? Okay. Recuperação judicial é exatamente um instrumento judicial que auxilia a empresa a ter proteção em relação às suas dívidas, a renegociar melhor com seus credores e também a conquistar um crédito até para que ela possa se manter de portas abertas, que tem sido um problema, por exemplo, da Casas Bahia agora. O crédito, ela está com dificuldade porque e está com 20% a menos de estoque para continuar vendendo, entende? Então isso aí, de fato, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Eu quero listar aqui algumas empresas da Casas Bahia só para provar que ela realmente andou muito nesse tempo. Ela tem empresas de logística, o grupo tem comércio eletrônico, ela tem 2 empresas de tecnologia, uma chama Soluções para o Varejo Digital, tem a própria Casas Bahia Tecnologia, tem fábrica de móveis. Quer dizer, isso prova, Débora, que ela não dormiu no ponto. Sabe? A gestão, de fato, não dormiu no ponto. Digitalizou, verticalizou, cortou custo, fechou centenas de lojas e, em 2024, para quem não sabe, ela renegociou bilhões com bancos. Okay. Então, recente, né, Silvana? 2024 tá aí, né? Recente, né? Pensando ainda numa empresa longeva, né? Pois é, então é muito recente, então você vê que a empresa vem se movimentando. Só que por isso que a lição que a gente traz hoje, ela é muito desconfortável. Porque quando a gente fala de uma empresa que ficou parada no tempo, a gente entende rapidamente por que ela chega num cenário ruim. Mas quando a empresa ela faz vários movimentos e percebe que fez para o lado errado, aí realmente é bem desconfortável. Tem um ponto, uma frase lá no comunicado oficial que eles trouxeram, que pouca gente está falando. Porque a parte que fala de juros elevados, pressão de capital de giro, até aí nada de novo para o empresário brasileiro, né, falar que isso é difícil. Agora, quando fala, que tem uma frase lá, que eu estou traduzindo a frase que está oficial lá no comunicado, que fala: o plano dependia de um dinheiro que estava sendo montado, e esse dinheiro não veio. Em miúdos, vou trocar isso aqui, é o seguinte: quem está nos ouvindo, que tem uma empresa, pensa comigo, quantas vezes você fechou um mês contando com dinheiro que não veio, com a assinatura de um contrato que estava certo, que não aconteceu, com o empréstimo do banco que não saiu? Aí eu acho que fica assim, a primeira lição desse caso. Dinheiro que não entrou não é dinheiro, gente. Dinheiro que não entrou no caixa não é dinheiro. É esperança Sim, esperança financeira. E com tendência ao naufrágio, né? Nossa, Silvana, que loucura. Pelo menos um grande risco a gente pode, né, falar nesse momento aí. Aí eu tenho uma outra coisa que assim, eu acho bem importante a gente levantar, porque não foram essas questões que eu trouxe até agora que trouxeram a Casas Bahia para essa situação que ela está. Antes de chegar bem nesse ponto, eu quero perguntar uma coisa. Qual é o negócio da Casas Bahia? A grande maioria vai responder: vender geladeira, fogão, móveis, sim. Varejo, né? Varejo. Mas o negócio de fato da Casas Bahia é vender crédito. E isso os estudiosos já sabem há um tempo no mercado. Sabe o carnê? Aquela parcelinha? Sim. É exatamente exato. Sabe aquela pessoa que o banco não olhava e não dava crédito? Eles arriscavam e davam o crédito.
Isso sempre foi o grande motor, né, de uns anos para cá, do negócio Casas Bahia. A geladeira, o fogão era só vitrine, tá? O crédito era o grande motor. E aí a gente tem que entender que, paralelo a esses movimentos da Casa Bahia, a tecnologia, a economia digital estava acontecendo, né? Vem acontecendo. E aí, o que a gente traz com isso? O Pix chegou, as fintechs chegaram, os marketplaces chegaram dividindo em 10 vezes. Qualquer aplicativo de meia divide em 10 vezes. Aí a gente passa a ver que por que o cliente vai atravessar a cidade e chegar lá na Casas Bahia, se ele pode fazer a compra de dentro de casa, muitas vezes sem frete e com o mesmo parcelamento. Percebe? Sim, então aí começa o grande problema da Casas Bahia. E impacto, a gente não... né? Oi? Um grande impacto, né, no negócio, né? Porque a tecnologia não ultrapassou as Casas Bahia, a tecnologia copiou a Casas Bahia e distribuiu de graça, o que era o principal produto da Casas Bahia, entende? Okay. Sim, então isso virou o que a gente chama de commodity, né? E agora, sabe aquela resposta que eu perguntei ali no início? Aquela pergunta que eu falei que eu ia fazer, uma das perguntas, sim. Eu quero que as pessoas, os empresários que estiverem nos ouvindo, que eles respondam. Qual é o seu carnê? Essa é a primeira pergunta. Qual é o motivo da sua empresa? E me diz se esse carnê, se esse motivo ainda é só da sua empresa. Porque eu tenho visto com muita frequência as pessoas maquiando os seus negócios, sabe, Débora? Então, por exemplo, sim. Uma padaria que investiu no Instagram lindo com foto profissional. Só que o problema dela não era a visibilidade, era a fila no balcão às 7 horas da manhã. Ou atendimento, ou... né? Okay. Exato. O escritório de advocacia que assinou inteligência artificial para a equipe inteira, só que não mudou nada no processo. A ferramenta, a tecnologia não conserta o motor. Ela vai acelerar o que existe. Então, se o processo desse escritório, por exemplo, está confuso, vai só acelerar a confusão. E todos, a padaria, esse escritório contratou a inteligência artificial, todos vão achar que eles estão se reinventando, só que ninguém foi lá no motor, no ponto principal. Olha só, vou deixar 3 perguntas para os nossos ouvintes empresários que têm as suas PMEs fazerem essa semana e tentarem descobrir se eles estão num caminho mais confortável do que a Casas Bahia. Primeira pergunta, qual o motor do seu negócio? Sabe aquilo que só você vende? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, esse motivo ainda é só seu ou seu concorrente já está entregando igual? E a terceira, gente, essa dói, essa pergunta, mas tem que ser feita. A última mudança que você fez na sua empresa, você mexeu no motor, naquilo que é principal, ou você só maquiou e achando e está falando que está se reinventando? Porque se você só reformou a loja, só trocou a logo, só assinou um sistema, você continua entregando o mesmo motor, o mesmo motivo para o seu cliente te buscar de 5 anos atrás, percebe? É uma maquiagem, né? Acaba sendo uma maquiagem que é muito externo e, na verdade, o que você está falando é dessa engrenagem, né? Que faz com que esse motor ande bem ou faça ruído, né? Que ranja, que pare, né, Silvana? E também, exatamente, fazer esse motor é fazer com que a sua empresa entregue bem aquilo que ela só entrega. E é você sempre estar olhando para aquilo que é o seu diferencial. Porque tem uma coisa que o ser humano, na maioria das vezes, aprende com muito de dificuldade, aprende muito na dor. Nada dura para sempre da mesma forma. Então, a gente precisa estar de olho, monitorando. Então, ficam aqui essas 3 perguntas. Eu peço para que você complete a principal frase, que eu acho que vocês têm que completar hoje para começar essas 3 perguntas, qual é o grande motivo do seu cliente comprar de você? Então, o meu cliente compra de mim porque esse é o motivo que é o caminho que você vai achar o seu motor. É isso aí, Débora. Hoje a gente trouxe o Futuro em Pauta, falando de Casas Bahia, mas trazendo como que a tecnologia vai entrando na empresa sem que muitas vezes ela perceba, mesmo ela estando andando aí a 1000 por hora, como a Casas Bahia parecia estar fazendo. Ressonância, né? O mercado acaba sendo ressonância. O que aconteceu lá acaba
amplificando em outros setores também, por que não, né? Por isso que é importante estar atento e a gente seguir aqui a Silvana Paixão nessa coluna tão especial, que é o Futuro em Pauta. Obrigada, Silvana, pela tua participação, assim, e por sempre ampliar o nosso olhar. Sempre estamos aqui com o nosso Futuro em Pauta. Semana que vem tem uma pauta fantástica, mostrando aí sobre uma rede brasileira que o cliente mudou de endereço e a rede foi junto, mas essa é semana que vem.